Olá, queridos alunos, tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira aula de gramática da língua inglesa do nosso curso Arrase no Enem. Você sabe que a língua inglesa entrou tardiamente, na proposta do Enem e veio muito forte. É uma proposta de uma prova bastante elaborada, bem elaborada e bastante exigente. Portanto, sem o devido preparo, você não tem condições de gabaritar essa prova que faz toda a diferença hoje na pontuação como um todo, certo? Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Renato Baggio, eu tenho 39 anos, sou formado em Publicidade e Propaganda pela PUC do Paraná. Depois eu fui estudar um pouco de letras, estudei letras pelo COC de São Paulo, mas foi em Londres que eu realmente tirei meu certificado como professor. Tive lá por 2 vezes e atualmente também sou graduando de Direito, do curso de Direito que está aí trancado devido à grande demanda de aulas que eu tenho tido, infelizmente, mas é um curso aí que eu faço mais por um capricho próprio mesmo, uma vontade que eu tenho de conhecer mais essa área do conhecimento. Bom, enfim, então nós temos aqui um objetivo de trazer para você a proposta gramatical do inglês. E vale lembrar uma coisa bastante importante. Embora o texto, todos os textos do Enem sejam textos, que a prova de língua inglesa trabalha a interpretação de texto, não há como você fazer a interpretação sem a fundamentação da parte gramatical. Você vai perceber ao longo das nossas aulas que nós faremos uma parte gramatical que é a gramática contextualizada. Então, no nosso curso a gente teve essa preocupação de dar a fundamentação, o embasamento gramatical, para que você depois tenha os elementos necessários, tanto da parte de gramática, de semântica, enfim, léxica, para você partir para a interpretação de texto. E as nossas aulas terão bastante esse tom. Eu chamo de from form to meaning, ou seja, da estrutura para o significado. Você vai perceber que algumas estruturas no inglês, elas não são o que parecem. E isso é muito importante na hora de você vislumbrar significados das frases, as mensagens que estão sendo ditas dentro do texto da prova do Enem. Isso é muito importante. Então, não há como fazer um estudo e fazer a questão de interpretação de texto sem ter essa fundamentação, sem perceber como os itens gramaticais afetam a mensagem do texto. Olha que importante isso que eu estou te dizendo. A parte gramatical afeta a mensagem do texto, portanto afetando como o examinador vai lhe cobrar o entendimento desse texto, a mensagem que esse texto está te passando, De modo que eu faço uma sugestão de que você esteja sempre aí, fazendo as aulas de gramática caminharem juntas com a de interpretação ou prioritariamente, antes das aulas de interpretação, para você já ir para essa interpretação textual junto com outro professor de inglês aqui do Arrase no Enem. Você já vai, com o nosso querido Jomar, você já vai para essa parte interpretativa com uma fundamentação, com um pouco de base gramatical, conhecimento para você fazer a interpretação. Legal? Na nossa primeira aula, eu já quero então tenha sempre em vista isso, tá? Nós faremos uma aula de gramática contextualizada. É isso, A gente vai mostrar como as estruturas gramaticais afetam a mensagem do texto. Não poderia ser diferente, tá? Então, bastante importante nesse sentido. E aí a gente vai aprofundar sempre no grau máximo, muito importante, a gente não vai pecar pela falta de informação. Bom, então, sem mais delongas, eu não gosto muito de conversa, eu acho que o tempo é precioso para a gente entrar já no conteúdo. Eu quero dar uma pitada de como o trabalho vai acontecer a partir de um breve testezinho. Eu quero ver se você conhece 4 palavrinhas em inglês que eu trouxe para você e através delas eu já começo a desenvolver um raciocínio que eu quero que você leve para o curso como um todo. Estamos aí agora começando uma jornada de 782 aulas de todas as disciplinas, em que para o nosso curso de inglês, ou seja, para esses 20 encontros da parte gramatical da língua inglesa, você tem que carregar esse primeiro raciocínio que eu vou fazer com você para o curso todo, tá? Da língua inglesa. Então vem comigo, fecha na tua telinha aí, Vamos dar uma olhadinha então no seguinte. Primeiramente, antes de falar de qualquer conteúdo propriamente dito, vamos começar analisando o significado dessas palavrinhas que você tem aí. E eu gostaria que você fizesse o seguinte, eu gostaria que você anotasse num papelzinho aí do lado, enfim, como você preferir. Você conhece o significado dessas 4 palavras? Eu peguei 4 palavras que eu acho que você já viu na sua vida acadêmica aí, na sua vida e no seu contato com o inglês. Quer seja mais contato ou menos contato. Legal? Bom, então vamos dar uma olhadinha. É provável que você tenha pensado nas seguintes possíveis traduções, tá? É provável que você tenha pensado que a primeira é água, não é verdade? Que a segunda palavrinha significa leite, que a terceira palavrinha significa casa e que a quarta palavrinha significa escola. Foi isso que você pensou? E aí, já está feliz comemorando? Pois é. E se eu lhe dissesse que você errou todas elas?
Mesmo que você tenha feito, claro, que, gente, nosso primeiro encontro. A gente vai ter aí encontros bastante descontraídos, mas acima de tudo, eles têm que ser absolutamente produtivos. Eu não posso no primeiro dia de aula com você vir aqui fazer brincadeirinha ou pegadinha. Não tem pegadinha e não tem brincadeirinha nenhuma, por enquanto. Então veja, essas 4 palavras, e se eu lhe dissesse que você errou todas elas? Independente do curso que você fez de inglês, da sua vivência com o inglês, você acreditaria que você errou todas? Então eu vou afirmar novamente, olha lá, ó, você errou todas elas. Isso tá errado, errado e tá errado. Você vai entender agora qual é a proposta aqui do tio Rê, né? Eu que sou professor há 21 anos, eu quero que você entenda qual é a proposta que eu trouxe para você. Vamos lá? Olha só. Vou te ajudar no seguinte. Essas 3 aqui, ó, são verbos. Melhorou? Melhorou? Sabe verbo, por exemplo? Verbo representa uma ação na frase, certo? Assim como eu tenho o verbo estudar, eu tenho o verbo ler, correr, cortar, enfim. Essas 3 primeiras são verbos. Melhorou? Então vamos direto na ferida para você entender o que eu estou querendo dizer. Leva esse raciocínio para toda a tua vida dentro da língua inglesa, para tudo que você for ler, estudar, falar. Olha só que importante. Pode ser, bom, enfim. Você não pode me dar a tradução dessas palavrinhas aqui se você está vendo elas assim soltas. O inglês tem menos palavras que a língua portuguesa. E se eles têm menos palavras, mas eles têm que efetivamente dizer a mesma coisa que nós dizemos, eles vão usar essa mesma palavra para dizer várias coisas. E se eles usam essa mesma palavra para dizer várias coisas, significa que essa palavra terá vários significados e que essa mesma palavra, portanto, terá mais de uma função gramatical. Explicando melhor através de exemplos. Se você acha que water é água, ou a pronúncia não vem ao caso, tá? Pode ser que você fale water, não importa. Mas se você acha que ela é água, bom, depende da frase. Se você diz pra mim, vamos chamar isso num outro slide que eu acho que fica melhor, vamos lá, ó. Se você diz pra mim assim, ó, I drink water every day. Legal? Every day separado, tá? Aqui no final da frase. Tudo bem, aí eu concordo com você que nesta frase, mas é nesta frase, a palavra water significa água. Agora, vamos imaginar o seguinte, você tem um jardim de inverno maravilhoso dentro da sua casa e é você quem cuida dele. Ou você tem ali como é que é o nome daquela... Um bonsai, né? Aquela arvorezinha pequenininha assim, aquelas miniaturas de árvore que exigem todo um cuidado. E você tem que aguar o seu jardim de inverno, as suas plantas todos os dias. Como é que eu digo em inglês o verbo aguar, regar ou molhar? É a mesma palavra, só muda o contexto da frase. Aí minha frase seria, por exemplo, eu tenho que I have to water the plants. Concorda que agora neste exemplo não faz sentido traduzir isto por água? Porque a frase diz assim, ó, eu tenho que aguar, regar as plantas. Então, o que é a palavra water ou water? Depende do contexto. Ela pode significar mais de uma coisa. Ela pode ser o substantivo água, dependendo da frase. Mas ela também é o verbo regar, molhar. O mesmo vale para a palavrinha leite. Dá uma olhadinha aqui comigo, vamos lá? Olha só, se você disser para mim assim, ó, vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos usar as mesmas cores aqui para não falhar muito. I drink milk every day, tá? Suponha que você diz assim para mim, eu tomo leite todo dia. Daí eu concordo com você que nesta frase, essa palavrinha aqui seja a palavra leite. Ela faz sentido nesse contexto. Mas como é que eu digo em português o verbo tirar leite de vaca? Tirar leite, que já é difícil de fazer isso, né? Olha como a língua portuguesa é complicada às vezes. Como é que eu digo em português tirar leite de vaca? É o verbo ordenhar. Ordenhar! Meu, imagina o verbo ordenhar no inglês, tá louco? Não, o inglês é mais simples, não é à toa que é a língua mais falada do mundo. Porque ela é mais simples, tudo bem. Existe toda uma influência econômica, bélica, cultural norte-americana que fez com que essa língua fosse disseminada dessa maneira, embora ela tenha surgido na Inglaterra. Mas, se não fosse fácil, não faria sentido ela se espalhar tanto, certo? Então, o inglês é muito fácil. Eles não vão ter esses vocabulários rebuscados. Então, o que acontece? O verbo ordenhar em inglês é milk. É verbo. Milk é o verbo ordenhar. E aí, sabia dessa? E aí minha frase muda. Vamos supor que eu moro na fazenda e um dos meus afazeres é esse. Um dos meus afazeres é tirar leite da vaca todos os dias. Olha lá, ó. Tá? Então eu faço a frase I have to milk the cow every day. Isso aqui é um C, tá?
Cow. Note que agora não faz sentido traduzir essa palavra por leite, porque a frase diz, eu tenho que ordenhar a vaca todos os dias. Então note que aqui o contexto da frase pediu outra tradução. É isso. Então o que é house? Depende. Pode ser que house seja casa. Se você disser I live in a house, eu moro numa casa. Mas se você, por exemplo, vamos pegar um exemplo real. Quando teve aquele tsunami de 2004, lá no Oriente, lá na Ásia, não sei se você vai lembrar disso, faz tempo, são 10 anos, está indo para 11 anos que isso aconteceu, mas foi uma das maiores catástrofes de todos os tempos, um tsunami que matou mais de 200 mil pessoas. Esse tsunami sozinho matou metade da população mundial que morreu em tsunamis durante a história da humanidade desde que se tem registro. Ou seja, morreu-se aproximadamente aí, ó, morreram 500 mil, aproximadamente 500 mil pessoas desde o registro do primeiro tsunami, que data ali de 2000 anos antes de Cristo, tá? Desde então, morreram aproximadamente aí 500 mil de pessoas em tsunamis na história da humanidade, certo? A partir desse registro. Esse da Ásia sozinho matou metade dessa galera, num único evento, incrível. Uma tragédia imensurável, muito triste. E veja, saiu uma nota na internet dizendo justamente isso. People in Asia are having housing problems. Housing problems? Ou seja, na verdade ele verbalizou a palavra, né? Porque é o verbo se abrigar, que nessa frase ainda virou um adjetivo. Problemas para se abrigar. A tradução seria mais essa, né? As pessoas na Ásia estavam tendo problemas para se abrigar, tá? Então house é o verbo abrigar. Então, só pra gente terminar aqui, ó, dá uma olhadinha. E essa última aqui, ó? E essa última aqui, ó? Peraí, school é escola, será? Certa vez, num exame, bem desse modelo que cai no Enem, que é um exame de interpretação de texto, caiu uma expressão no texto que dizia assim, ó. School of Fish. E aí? School of Fish é uma escola de peixe? Queridão, queridona, a memória do peixe dura 4 segundos. Vai ensinar o que para ele? Se a cada 4 segundos ele esquece de todo o passado dele, né? Acho que a única vantagem de ter isso, né? De ter uma memória que dure tão pouco é que você não tem problema emocional. Tu não lembra do que você passou, né? Então veja, que triste, né? 4 segundos. Então não tem escola de peixe. Então a expressão School of Fish tem que significar outra coisa. Sabe qual é a tradução de School of Fish? Pasmem. Pasmem, queridos. Vou até pôr em outra cor aqui, ó. Tradução de school é cardume de peixes. Ah, por essa você não esperava. Pode olhar no dicionário. School também é a palavra cardume. Se pensar, mas ninguém usa. Caiu numa prova. Então veja que complicado, tá? O que eu quero lhe mostrar aqui nessa primeira prática nossa é que tudo no inglês absolutamente depende do contexto. É absolutamente contextual. Então a pessoa pergunta, o que é tal palavra? Depende. Depende da frase em que está sendo usada. De modo que isso aqui, na verdade, é muito legal. Isso aqui é muito legal pelo seguinte motivo. Você começa a perceber, então, que aquilo que você já sabe no inglês, na verdade, ele te dá outras possibilidades. Ou seja, o pouco, vamos dizer assim, do que você sabe, na verdade é muito. Porque você percebe que como as palavras têm mais de um significado, aquilo que você já conhece aumenta o seu inglês exponencialmente. Você sabe mais do que você achou que sabia. E toda vez que você se deparar num texto com uma palavra que você conhece ela, já viu antes, mas não faz sentido naquele contexto, naquela frase, você para, fica tranquilo e fala, não, peraí, beleza, já sei o que eu vou fazer. O tio Rê já me ensinou. Se eu estou lendo uma frase em que o contexto da palavra que eu conheço não faz sentido aqui, vou vislumbrar outro significado a partir do contexto. É isso. Então, na verdade, a gente sabe mais inglês do que a gente achou que a gente sabia. Você já sabia o verbo ordenhar, olha que incrível isso. Certo? Agora a gente só tem que usar. Beleza? É por isso que eu termino aqui, ó, com essa frasezinha, esse slide. Uma das coisas mais importantes na língua inglesa é a contextualização da frase, tá? É a contextualização da frase. Opa, então quero marcar. Mas que coisa! Tá, agora sim. Ou seja, ó, isso aqui eu quero que você grife aí. O contexto determina quase tudo na língua. E é muito verdade isso. O contexto determina muitas coisas. Dá uma olhadinha aqui, ó. Hoje começaremos falando de pronomes, vamos começar de leve, mas você já na nossa primeira aula já entendeu a importância do contexto e vai entender a importância desses pronomes. Coisa tão simples, né? Desde sempre você vê isso nas suas aulas de inglês no colégio. Dá uma olhadinha aqui, ó. Personal pronouns. Há 2 tipos de pronomes pessoais. Gente, faz um raciocínio comigo. Pessoa. Pessoa faz coisa.
Certo? Pessoas fazem coisas. Pessoas fazem coisas. Fazer é uma ação. E a ação na frase, ela é representada pela estrutura gramatical do verbo. Uma ação é o verbo. Portanto, se pessoas fazem coisas, tem a ver com o verbo, e os pronomes pessoais indicam pessoas, significa que os pronomes pessoais que nós vamos estudar são usados com verbo. Raciocínio lógico bem tranquilo. Veja lá. Há dois tipos de pronomes pessoais, os subjective pronouns e os objective pronouns. Olha o nome deles, olha os nomes, olha as relações. Os subjective pronouns funcionam como sujeito da frase, ou seja, aquele que faz a ação do verbo. Assim sendo, são usados antes do verbo, eu não deixei grifado aqui à toa. Já os pronomes objetos fazem jus ao nome, eles funcionam como objeto da frase, ou seja, sofrem a ação do verbo, portanto são usados depois do mesmo. Você consegue perceber aqui, ó, como nessas duas frases, eu já acabei dizendo aquilo que a gente falou aqui um pouquinho antes, que os pronomes pessoais, eles têm a ver com pessoas, e pessoas fazem coisas. Portanto, eles sempre se relacionam a um verbo. Note aqui, ó, que eu falei de verbo, tá grifado ali para você. E aí é importante, eu sei que você já sabe disso, mas vamos reforçar, você não pode olhar para a palavra sujeito e pela cara dela achar que ela sempre indica uma pessoa. E olhar para a palavra objeto e achar que porque a palavra objeto, né, se fala, enfim, ela é o que é porque ela é uma coisa. Nem todo sujeito é uma coisa e nem todo objeto, nem todo sujeito é uma pessoa e nem todo objeto é uma coisa. Vamos lá, sujeito é aquele ou aquilo que faz a ação da frase. Então, se eu digo, ele corre, beleza, sujeito ele. Note que ele é um pronome que substitui o nome de alguém. O Renato corre, ele corre. E é um pronome sujeito porque faz a ação do verbo. Objeto é aquele ou aquilo que sofre a ação do verbo. Portanto, se eu digo assim, ó, ele varre a sala. A sala é objeto não porque a sala é uma coisa, mas porque sofre a ação de ser varrida. Legal? Mas pode ser que eu tenha uma coisa fazendo a ação. Se eu digo a bomba explodiu a sala. Um exemplo ruim, mas enfim. A bomba explodiu a sala, quem fez a ação da frase? Quem explodiu? A bomba. Então a bomba é sujeito da frase, certo? Então nesse sentido você começa a perceber que sujeito é aquele ou aquilo que faz a ação do verbo e objeto é aquele ou aquilo que sofre a ação. Legal? Nesse sentido no inglês, olha como é que fica aqui, ó. Eu tenho duas coluninhas de pronomes. Tá? Em que elas vêm assim, ó, uma do ladinho da outra, porque elas têm a mesma tradução, então elas trabalham nesse grau de horizontalidade aqui. A tradução é exatamente a mesma. Qual o diferencial delas? Aqueles que são usados antes e aqueles que são usados depois do verbo. Legal? Você conhece a tradução de todas elas? Eu acredito que sim, olha lá, ó. I significa eu, esse aqui é você, e o he é ele, o she é ela, e aqui a gente não tem uma tradução, já que o it diz que ele é usado para coisas ou animais, certo? O we significa nós, e esse segundo you aqui está no plural, é vocês. O they significa eles ou elas. Na verdade, o they é plural desses três carinhas aqui. Legal? Beleza? Isso aqui todo mundo sabe da escola, e de modo que agora todos esses daqui têm exatamente a mesma tradução. A diferença está em relação à posição na frase quando eles são usados, certo? É só isso. Mas eu quero trazer umas informações extras para vocês. Opa! O que acontece aqui, ó? Será que realmente o he é usado só para ele, masculino, pessoa, singular? Não. O he é usado para pessoa, masculino, singular, mas também é usado para animal, macho, singular, conhecido. Se você tem um animal de estimação, um cachorro, um periquito, enfim, não importa, que seja macho, um gato, né? Se ele é conhecido, você deu um nome para ele, é o seu animal de estimação. Significa que você não vai tratar o animal como it. Se é um animal conhecido seu ou de todo mundo, é he. Então o he não é só usado para pessoa singular masculino. O he é usado para animal, macho, singular, conhecido. Legal? Tranquilo? Então o she segue o mesmo raciocínio. Dá uma olhadinha aqui, ó. O she também vai ser usado para quê? Ele é usado como ela, pessoa, feminino, singular, certo? Ele é usado. Porém, ele também será usado para animal, fêmea, singular, que é um só, né? Ela, né? Conhecido. É isso, gente. Por exemplo, exemplo real. Eu tenho um animal de estimação um pouco diferente, tá? Não é meu irmão, minha irmã.
Eu tenho um animal de estimação que é uma cobra, eu tenho uma jiboia, né? Uma jiboia que ela não tem veneno, tranquila, ela é só uma cobra constritora, né? Que é a Jica. Veja, eu dei um nome para ela. A Jica já está comigo aí há 5 anos, certo? Então a Jica, ela é um animal que ela é conhecido, meu. Tem nome, tem registro, tudo no IBAMA, bonitinho, não precisa me mandar prender não. Ela tem um chip embaixo da pele com a numeração dela, tá? Então o que acontece? Esse animal eu vou tratar como Xi. Então se alguém vai na minha casa e fala, o que é isso? Eu falo, não, isso não, ela é a Jica. Lógico que ela não fica solta. Então é isso, olha que importante saber que tanto o Ri quanto o Xi podem indicar animais no texto da prova. E, olha só que especial isso que eu vou te falar agora. O Xi ainda é usado para embarcações. Embarcações em inglês é she. E aí tem uma coisa importante, gente. Quem assistiu o filme do Titanic vai ver que eles se referem ao navio como she. Tem uma cena que o cara tá entrando no navio, ele olha pro navio enorme e ele fala pra gata do lado dele assim, ó, ele é uma beleza. Cara, quando ele falou isso eu já fui na legenda, porque ele falou bem assim em inglês, ó, she is a beauty. Eu já fui logo na legenda, lembro que eu vi o filme no cinema, por quê? Porque eu queria ver se o tradutor fez correto. Né? E cara, quem traduziu o filme do Titanic é muito bom, porque a tradução saiu certinha. Ele é uma beleza. Mas peraí, she não é ela? Depende, eu tive que ajustar a tradução, né? Quando então o cara diz que o navio é uma beleza, é porque navio para nós no português é palavra masculina, mas quem foi que disse que uma palavra masculina no português tem que ser masculina para todas as línguas? Não podemos, gente, percam a mania de tradução ao pé da letra e de achar que os conceitos de uma língua podem ser emprestados para outra. Não é porque para nós carro é masculino que ele é masculino em todas as línguas do mundo. Não, os gêneros não são assim. Então veja, navio para nós é palavra masculina, navio, termina com O, beleza. Mas para o inglês é feminino. Tanto que pode ver, veja nos filmes, nomes de navio são sempre nomes femininos, são nomes de mulher, porque navio para eles é feminino. Então quando eles se referem a navio em embarcações famosas, eles falam she. E não é uma exceção que eu estou te falando, isso é o normal para eles, que pode ser cobrado no teu texto, como já vi cair em outras provas. Certo? Então veja, o she, além de ser usado para ela, pessoa, feminino singular, pode ser usado para animal conhecido, fêmea singular, tudo bem, é uma só, he, she são pronomes do singular, mas o she ainda é usado para embarcações, que para o inglês é feminino. Tá? Então não acho que porque uma palavra é masculino para nós, que ela é masculino para todas as outras línguas. Carro, por exemplo, para nós é masculino. Para o italiano é feminino. Como é que é carro em italiano? Máquina. Tá vendo? Então, tá, para nós é masculino, para eles não. Tanto que eles dizem, né? La macchina più bella del mondo é a Ferrari. Ou seja, o carro, la máquina, é feminino para eles. O carro mais belo do mundo é a Ferrari. Né? Legal? E aí, pra gente terminar, vale dizer o seguinte também. Esse it aqui, ó, não é só usado para coisas ou animais, não é. Esse it pode ser usado para pessoa. Olha quanta informação importante para hoje. Gente, o it, vamos fazer de outra cor, né? O it não é só usado para coisa e animal. Veja que eu ponho aqui no singular, porque esses 3 pronomes são pronomes no singular. Tudo bem? O it pode ser usado para pessoa quando você não define o sexo. Como é que é? Quando você não define o sexo. Quando a palavra que se refere a essa pessoa não define o sexo dela. Tio Rê, não estou entendendo. Assim, ó. Se eu falo para você que eu vi uma criança chorando na rua. Eu vi uma criança chorando. Pela minha frase, você sabe se eu vi um menino ou uma menina? Não dá para saber. Portanto, a palavra criança, que se refere a uma pessoa, mas ela é uma palavra que não define o sexo, não define o gênero. Então há várias palavras no inglês, várias, que ela sozinha não define o sexo. Por exemplo, baby. Baby é bebê. Também não define no português. Se eu falo que eu vi um bebê, você não sabe se eu vi um menino ou uma menina. Não é verdade? E outras palavras no inglês, por exemplo, quando a gente diz professor no inglês, é teacher. É professor ou professora. No inglês é uma palavra que não define gênero. Quando eu digo doctor, pode ser médico ou médica. Nurse, pode ser enfermeiro ou enfermeira. No inglês é a mesma palavra. O inglês está cheio de palavras que ela sozinha, a palavra, ela não define o sexo. Você precisa de outros elementos textuais ou de uma conversa, enfim, do contexto para saber se se trata dele ou dela. Quando eu tiver uma palavra nesse sentido, eu uso it. Então eu posso usar it para pessoas. Veja o exemplo. Se eu quero dizer que é um bebê bonito, it is a cute baby. Cute é bonitinho, tá? Olha aqui, ó. Eu usei o it me referindo a bebê.
Não importa, por quê? Porque a palavra baby sozinha não define o sexo, certo? Sendo assim, a gente já pode partir para os nossos exemplos aqui com as frases, porque agora a gente acrescentou bastante informação. E aí você vai entender a importância desses carinhas na frase. Então antes vamos ver aqui um pouquinho, olha só que bacana. Michael and Tom are brothers. Eu posso substituir a ideia de Michael e Tom por eles. Eles são irmãos. Está aqui o pronome que substitui essa ideia. Legal? Já dá uma olhada no exemplo número 2. Tina studies with Jane and Lisa. Ou seja, a Tina estuda com a Jane e com a Lisa. Não é a mesma coisa que dizer que ela estuda com elas? No inglês, olha só, eu uso she porque está antes do verbo. Tudo se trata do verbo, então está aqui meu verbo. O she, ele faz parte desse pronomezinho aqui, ó, que é usado antes do verbo. E o them faz parte daquela lista que é usada depois. Vamos dar uma olhadinha lá na frase, ó. She studies with them. Então os pronomes servem para isso. E eles sempre têm como referência o verbo. Por quê? Porque pronomes pessoais se referem a pessoas. Pessoas fazem coisas. Fazer tem a ver com a ação da frase, com o verbo. Carol lives with George. Ela mora com ele. No inglês, she lives with him. Mas por que eu não usei o he aqui? Porque está depois do verbo. Então eu só posso utilizar o pronome him. Legal? E finalmente o último exemplo, que também tem relação com o verbo, né? O John e o Bob usam o computador para jogar jogos. Eles usam ele, mas é ele a máquina, o computador. Opa, coisa é it. Então se eu quisesse trocar os elementos sublinhados por um pronome, eu diria they use it to play games. Eles usam ele para jogar jogos, tá? Legal? É isso, to play games. Bem tranquilo, né não? E aí eu trouxe um questionamento muito importante para vocês, que aqui a gente já está praticamente encerrando a nossa aula para vocês verem a importância dos pronomes. Qual a importância deles, gente? Olha só, o que torna os pronomes tão importantes? Por que possuem uma ocorrência maior no inglês do que no português? Você vai reparar que durante um texto eles repetem muito mais os pronomes do que a gente repetiria num texto em português. Por que isso? Agora eu vou abrir o teu olho da importância de uma aula simples como essa. Dá uma olhadinha aqui na sua tela, olha lá. Vamos pegar aqui o português e o inglês, vamos fazer um confronto? Vamos lá então, olha só. De um lado eu tenho o verbo trabalhar. Do outro lado eu vou ter o verbo work, que é o mesmo verbo, porém no inglês, certo? Tá, se eu digo, por exemplo, trabalho, você sabe de quem está sendo falado aqui? Se eu digo, por exemplo, trabalham, você sabe de quem está sendo dito aqui? Então, olha só. Como é que eu digo trabalho no inglês? Vamos ver? Trabalho no inglês é work. E como é que eu digo trabalham no inglês? É work. Então, olha só o que eu estou querendo te dizer. O verbo sozinho no inglês, no português aqui, ó, tá? Quando eu digo trabalho, tá na cara que o sujeito sou eu. Eu trabalho. O verbo está conjugado de uma maneira que o sujeito fica claro. Então, em vez de dizer assim, eu trabalho muito todos os dias, se eu olhar para você e disser assim, ó, trabalho muito todos os dias, você sabe que o pronome que tem a ver com isso sou eu, que o sujeito é eu, né? O mesmo acontece com outro verbo, ou seja, trabalham muito. Trabalham quem? Eles ou elas, não importa, né? Aqui você sabe quem é o sujeito, porque da maneira que eu flexiono o verbo, o sujeito já está embutido ali dentro, do jeito que eu flexionei, que eu alterei o verbo. Agora, como é que é trabalho no inglês? Work. Como é que é trabalho? Work. Como é que eu vou saber se é igual quando que ele está falando de mim ou quando está falando deles, por exemplo? Então é isso. É somente através do pronome aqui na frente que eu vou poder traduzir isso corretamente. Eu trabalho. Porque agora o pronome I, que significa eu, força essa interpretação aqui, ó. Agora aqui embaixo, como é que eu vou saber que o work que é esse? Depende do pronome. Se eu disser they work, agora eu entendi que é eles trabalham. Você percebeu que no inglês o verbo não muda? Eu dependo do pronome para entender efetivamente a mensagem, porque o verbo sozinho não consegue fazer isso. Essa é a importância dos pronomes e por isso eles acontecem tanto. Nós não vamos usar as nossas aulas para resolver exercícios textuais, mas eu trarei alguns textos para nós somente observarmos a presença
das estruturas gramaticais dentro dos textos para você ver como isso é importante, como ela afeta a mensagem, etc. E aí os exercícios você vai resolvendo pelo próprio site e junto com o nosso colega lá de interpretação de textos, tá certo? Então dá uma olhadinha aqui, gente, olha lá, ó. Eu trouxe um texto para você só para você ver a importância dos pronomes. Vamos só ler essa paginazinha aqui, ó. I left my cell phone in San Francisco. Já tem de cara aqui, ó, um pronome no título já. Several restaurants in San Francisco and nearby Silicon Valley are revolting against technological revolution. They are banning the use of cellular phones. Golf clubs, the theater, the Museum of Modern Art, and even the Silicon Valley branch of Alcoholics Anonymous have followed suit. Not only does the ringing of the phone and the speaking on the line create noise and distractions, but San Francisco also dislikes the rudeness factor and self-centered aspect of the mobile phones. There is also mounting pressure to prohibit phone use in cars after a pedestrian was killed by a driver on his phone cell. Olha só, o que acontece aqui, ó? Vamos só o comecinho aqui, ó. Eu deixei meu telefone celular desligado em São Francisco, né? Vários restaurantes em São Francisco e no Vale do Silício, nas proximidades, estão se revoltando contra a revolução tecnológica. Eles, olha aqui o pronome, eles quem? É isso que o texto quer saber. Eles estão banindo o uso do telefone celular. Eles quem? Os restaurantes. O texto, o examinador vai te cobrar isso. Olha como eles vão amarrando o texto através dos pronomes, né? É isso. Ele tem outra frase aqui, ó, que ele diz o seguinte. Bom, daí a gente vai ter a presença de um outro pronome aqui no fim, que a gente ainda não estudou ele. É um pronomezinho lá da nossa próxima aula. Mas enfim, o nosso tempo aqui já está estourado. Eu queria te mostrar isso. Você vai perceber ao longo dos textos como a presença de pronomes ela é primordial, porque ela é que define como o verbo está sendo conjugado. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido essa nova proposta, né? Precisou de mim, eu tô lá no Facebook, acha lá, Renato Baggio, né? Baggio com 2 Gs, tá? E aí a gente pode também trocar algumas ideias a posteriori. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado da proposta. As coisas tendem a melhorar muito, a gente vai aprofundar bastante. Gostou da aula? Curte aí pra mim. Nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.